Shalom, shalom, graça e paz, Deus te abençoe, sejam bem-vindos à leitura bíblica. Que bom contar com você aqui conosco. Estamos no dia 152, passamos da metade desse projeto de leitura, onde iremos ler toda a Bíblia em 300 dias. Estamos lendo a palavra de Deus de maneira paralela, textos do Antigo, do Novo Testamento e textos de sabedoria. Estamos lendo a versão NVI, Nova Versão Internacional. Hoje nós iremos ler 2 Reis, do capítulo 20 ao capítulo 22, Atos 23 e os versículos 13 a 23 do Salmo 106. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos e te damos graça por essa oportunidade que temos de meditarmos na Tua Palavra. Que o Senhor venha falar de maneira poderosa aos nossos corações, trazendo revelação e entendimento, e que a Tua Palavra não volte vazia, mas que ela venha cumprir o propósito pelo qual ela foi estabelecida. Nós oramos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 20 de 2 Reis vai contar a história da enfermidade e como Deus curou o rei Ezequias, né? Ele adoeceu. O profeta Isaías fala para ele: olha, prepara a tua casa porque tu vai morrer. Mas ele ora, ele clama ao Senhor, ele lembra da fidelidade de Deus e Deus responde, manda o profeta Isaías retornar e falar: olha, você vai ser curado, e o Senhor acrescentou 15 anos na sua vida. E também fala do livramento da ameaça da Assíria, né? E é isso que nós vamos ler aqui nesse capítulo. O versículo 5, né? Vamos começar do início, né? O versículo 1 diz: naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. E ele então virou o rosto, né, para a parede, orou ao Senhor, e ele fez aquela oração sincera, né, e lembrou o Senhor da fidelidade de Deus, lembrou que ele tinha sido fiel ao Senhor, e chorou, né? E o versículo 4 fala que antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele e diz: olha, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi ouviu a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Olha a fidelidade de Deus, né? Deus sempre fazia questão de lembrar a aliança, a promessa que ele fez com Davi, de que o reinado de Davi seria eterno, né? Davi, e todos os reis que sucederam Davi, Deus poupou, ou Deus tirou por causa dessa aliança, né? E dando sequência, né, a partir aqui do versículo 12, fala que alguns mensageiros da Babilônia enviou cartas, né, e um presente para Ezequias, pois souberam da sua doença. E Ezequias recebeu aqueles representantes, aqueles mensageiros, né, e mostrou tudo que havia nos seus armazéns, né, a prata, o ouro, a especiaria. E Isaías então vai para ele e fala: olha, o que esses homens disseram? De onde vieram? E Ezequias responde: uma terra distante, vieram da Babilônia. E o profeta perguntou: o que eles viram no seu palácio? E ele diz: viu de tudo.
E aí vem mais uma vez a palavra, uma palavra de repreensão, né? Olha, diz aqui o versículo 17: virão dias em que tudo que se encontra no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então isso traz uma lição, né? Que foi um erro de Ezequias, mostrar para os futuros inimigos aquilo que ele tinha. E isso traz um ensinamento para nós, de nós não abrirmos a nossa vida, abrirmos nossa casa para qualquer pessoa, abrirmos os nossos sonhos, os nossos projetos, porque tem pessoas maliciosas, pessoas que têm má intenção, têm inveja, né? E nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Mas eu quero voltar aqui a alguns pontos também do milagre que Deus fez na vida de Ezequias, né? Primeiro foi a resposta da oração. Então, Ezequias, diante de uma sentença de morte, a reação dele não foi chorar, não foi lamentar, mas foi o quê? Orar. Quando nós enfrentamos crises, há uma tendência de nós queremos resolver na força do nosso braço, mas que nós venhamos usar o exemplo de Ezequias, que a nossa primeira reação seja clamar ao Senhor, buscar o Senhor em oração, pedindo socorro, pedindo misericórdia. E o que nós aprendemos também é que Deus, Ele é soberano e Ele responde a oração. No mesmo momento que Ezequias orou, antes que Isaías saísse daquele palácio, a resposta de Deus veio a favor de Ezequias. Então, meu querido, lembre-se que Deus é o Deus que ouve, Deus é um Deus que abençoa, Ele quer ter esse relacionamento. Então, cabe a mim e a você clamar, cabe a nós buscarmos ao Senhor. A resposta dele vai vir no tempo certo, na hora certa. Hein? E por último, Deus se importa com a nossa dor. Ele usou o profeta e falou assim: olha, eu vi o teu choro, eu vi as tuas lágrimas. Deus, quando ele vê os seus filhos sofrendo, os seus filhos angustiados, ele se comove, ele se move. Deus, ele não é alguém distante, mas ele é alguém que está próximo. Ele é aquele que se compadece das nossas fraquezas, é aquele que conta cada uma das nossas lágrimas, conforme está lá no Salmo 56. Deus é aquele que conta as nossas lágrimas. Então, que nós possamos clamar, nos apresentar diante dele nos momentos de angústia e confiar na vitória. 2 Reis 21, nós vamos ver aqui a história de Manassés. Manassés, ele torna rei de Judá e ele começou a reinar quando tinha 12 anos de idade. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. Ele reverte, né, as reformas de Ezequias. Ezequias havia feito uma reforma espiritual ali em Judá. E agora Manassés, ele reconstrói, né, altares pagãos, né? Ele faz o que era mal aos olhos, né, do Senhor. Ele reconstruiu os santuários locais que Ezequias havia destruído e também ergueu, né, lugares altos, né, altares para Baal e fez um poste de Aserá, assim como fizera Acabe, rei de Israel. E ele derramou também sangue inocente em Jerusalém, induziu o povo a pecar, e por causa disso o Senhor anuncia um juízo irreversível, né, que Jerusalém seria destruída e o povo exilado. Ele morre e seu filho Amon o sucede
e continua na mesma maldade, e ele é assassinado pelos seus próprios oficiais, né? Alguns versículos aqui que vai falar isso pra gente, né? O versículo 9 fala que o povo não quis ouvir. Manassés os desviou a ponto de fazer pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Então, o povo teve a sua vida influenciada, né, por Manassés, ao ponto de eles esquecerem do Deus verdadeiro, do Deus que havia feito todas as coisas, e as reformas, né, que Ezequias havia feito. E por causa disso o Senhor profetizou que Israel iria cair em desgraça, né, que Jerusalém e em Judá passaria por uma desgraça tal que os ouvidos de quem ouvia a respeito ficariam zumbindo, né? E algumas lições que nós aprendemos nesse capítulo. A responsabilidade individual e o perigo, né, da apostasia geracional. Manassés era filho de um dos reis mais piedosos de Judá, ou seja, Ezequias. Ele cresceu em um ambiente espiritual, um ambiente onde as pessoas adoravam o Deus verdadeiro, mas ele se afastou, ele fez aquilo que era mal. Isso nos ensina que a fé não é hereditária. Cada indivíduo, cada geração tem que fazer a sua própria escolha, tomar as suas próprias decisões. Os pais, eles têm a responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos, mas eles não podem crer pelos seus filhos. A salvação é uma decisão pessoal, né? E uma herança espiritual não garante essa fidelidade pessoal. Que nós, como pais, viemos a clamar para os nossos filhos, ensinar, mas que nós viemos a entender que no futuro, quando eles forem adultos, a decisão será deles. Foi isso que aconteceu com Manassés. Apesar de ser criado por Ezequias, ter visto tudo que Deus fez através da vida de Ezequias, seu pai, ele se afastou do caminho do Senhor. E o resultado foi essa vida que ele teve, né? Uma vida de pecado, uma vida de transgressão, né? E infelizmente foi isso que aconteceu ali com Manassés, né? E a sua descendência também, Amon, né? Ele também seguiu o mesmo caminho de seu pai Manassés, né? Ele começou a reinar com 22 anos de idade, e ele reinou 2 anos em Jerusalém. E fez também o que era mal aos olhos do Senhor, conforme seu pai, né? Prestou cultos aos ídolos, né? Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e os seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram. 2 Reis, capítulo 22, nós vamos ver aqui a história de Josias, né? Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Gedida, filha de Adaías, e era de Boscate. E ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E nesse capítulo também vai falar do livro da lei que é encontrado, né? Aqui diz, a partir do versículo 3, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, e descendente de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo:
vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o preparar a prata que foi trazida ao templo do Senhor e que os guardas das portas recolheram do povo. E o objetivo era o quê? Supervisionar, né, pagar os trabalhadores para fazerem os reparos no templo do Senhor. Então, Josias ele teve essa preocupação de restaurar, né, o templo, porque o seu pai e o seu avô havia afastado, né, e tinha deixado de lado, né, ali o cuidado, né, com o templo do Senhor. E o versículo 8 diz: Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário voltou ao rei e o informou: Os teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores da obra do Senhor. Versículo 11. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Então o sacerdote Ilquias foi falar com uma profetia chamada Ulda, né? E ela disse: Assim diz o Senhor, diga ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo que está escrito no lei, está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incensos a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Então, eles encontraram o livro da lei e eles viram a real necessidade que eles tinham, o real estado que eles estavam, né? Então, foi confirmado através daquela profetisa Ulda o juízo que haveria sobre Judá. Mas Josias, né, por sua humildade, lágrimas, né, a profecia diz que ele seria recolhido antes da calamidade. Mas Josias não fica parado, ele convoca o povo, ele lê a lei publicamente, ele renova a aliança com o Senhor e se compromete a obedecer os mandamentos. Amém? Então, essa reação de Josias é um modelo, né, de um coração regenerado, de como o coração regenerado deve responder à palavra de Deus. Quando nós vimos a real situação, não é para nós desesperar, mas é para nós nos arrependermos. É para nós voltarmos. E assim como houve esse quebrantamento, né, ele se humilhou, ele se arrependeu, né? Assim como houve uma convicção, né? Ele reconheceu a verdade que eles estavam afastados, que eles estavam seguindo o caminho dos seus pais, né? Do seu pai, do seu avô, mas agora ele tinha convicção de que ele precisava buscar. E ele agiu, ele buscou a vontade de Deus, ele agiu em obediência, né? E o que nós vamos até acompanhar amanhã, na leitura de amanhã, que nós possamos sempre olhar para essa leitura bíblica que nós estamos fazendo. A leitura da palavra ela tem que gerar em nós quebrantamento, ela tem que gerar em nós atitudes. Nós devemos até nos perguntar: essa leitura me leva a rasgar minhas vestes diante de Deus, as vestes do meu coração? Toda vez que eu leio a palavra, eu tenho arrependido dos meus atos, eu tenho sido convencido pela palavra que preciso mudar algo da minha vida? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer,
para nós mesmos. Amém? Atos capítulo 23. Atos capítulo 23, nós vamos ver Paulo comparecendo perante o Sinédrio, e ele, ao perceber a divisão, né, entre os fariseus e saduqueus, ele fala assim: olha, eu estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição. Porque havia um conflito, né? Os fariseus defendiam a ressurreição, os saduqueus não. E houve uma divisão ali naquela assembleia, naquela reunião, né? E Paulo usou isso, né, para se safar ali, né, para ser livre ali daquela situação. O povo queria matar Paulo, né, e o comandante tirou ele daquele lugar, daquela assembleia, e levou ele para a fortaleza. E na noite seguinte o Senhor aparece a Paulo e o encoraja, né, e ele falando para ele o seguinte: olha, você não vai morrer aqui, você vai testemunhar do meu amor lá em Roma. E os judeus ali conspiram, né? Mais de 40 judeus conspiram para matar Paulo, e eles juram que nem iria comer e beber enquanto não fizesse isso. O sobrinho de Paulo, né, descobre essa trama, informa ao comandante, que organiza uma escolta militar para transferir Paulo para Cesareia sob a proteção do governador Félix. E uma carta oficial acompanha Paulo, atestando sua inocência quanto aos crimes que ele estava sendo acusado. Amém? Então a gente vê aqui a forma que Deus age na vida de Paulo, né? Deus se apresenta para ele, Deus fala ao seu coração, Deus leva ele a ter esse discernimento, né, para fazer a sua própria defesa. Deus manda sabedoria, né? Então, quando Paulo ali no Sinédrio, ele fala que ele estava sendo julgado por causa da ressurreição, foi uma estratégia que Deus deu, né? Foi uma sabedoria que vem do alto. Então, muitas situações, Deus vai nos dar sabedoria, palavra de sabedoria, para que uma situação que está se levantando contra a gente, contra uma situação onde a gente vê que o inimigo está se levantando para nos destruir, Deus nos dá sabedoria, nos dá graça para nós redirecionarmos o conflito, né? Para sairmos da situação e colocar a verdade do Evangelho no centro, colocar Jesus no centro. E foi isso que aconteceu com Paulo, né? Que nós possamos buscar sempre, né, essa sabedoria do Senhor. E para finalizar, o Salmo 106, o salmista, ele relembra a rebeldia de Israel no deserto, e logo após testemunharem, né, os milagres do êxodo, eles começaram a esquecer das obras de Deus e não esperaram mais por sua direção. Ele começa a dizer aqui no versículo 13: logo, porém, se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Ele lhes deu o que pediram, mas enviou sobre eles uma doença terrível. O verso 19 diz: em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. E o verso 23 diz: por isso Deus ameaçou destruí-los, só não o fez por causa de Moisés, o seu escolhido, que se opôs na brecha diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Então, o salmista, ele está relembrando aqui o povo, né, do perigo da rebeldia, e contando aqui como que o povo de Israel foi rebelde no deserto e como que Deus tratou essa rebeldia. Amém? A gente finaliza essa leitura de hoje. Que o Senhor fale ao seu coração, que você leia com mais propriedade, com mais tempo, cada versículo aqui desses capítulos,
Eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai trazer revelação, entendimento ao seu coração. Mas fica a grande lição aqui do rei Ezequias. Em momentos de luta, em momentos de dor, a nossa atitude tem que ser sempre clamar ao Senhor por misericórdia. Relembrar o Senhor dos seus grandes feitos. Relembrar o Senhor quanto que Ele é maravilhoso, quanto que Ele é misericordioso. Que na minha oração diária, que na sua oração diária, você possa sempre lembrar o Senhor, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele tem sido misericordioso com você. Tá bom? Que Deus te abençoe e te dê um fim de semana abençoado. Que o Espírito Santo fale com você nessa sexta-feira, que Ele derrama o bálsamo, que Ele derrama graça, que Ele derrama paz sobre a sua vida. Bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.